gostou dos meus vídeos anteriores que você já viu? Será que você pode deduzir que vai gostar desse? A resposta é não, você não pode. Eu espero que você goste, eu torço para que ele seja um vídeo legal para você, mas você não pode deduzir que você vai gostar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre essa diferença entre deduzir e induzir, raciocínio dedutivo, raciocínio indutivo, e vou ilustrar com um jogo que acabou de ser lançado. Olha, um dos jogos mais interessantes que eu joguei recentemente. Ele é, assim, a essência do raciocínio dedutivo, e foi ele que me inspirou a falar desse raciocínio aqui, desses tipos de raciocínios aqui no vídeo de hoje. Lembrando que é sempre legal você deixar o seu like aí se você acha interessante esse tipo de assunto, já se inscrever no canal e clicar nos alertas para receber aviso quando tiver vídeo novo no ar. A gente costuma usar na linguagem corrente essa coisa de deduzir como chegar a uma conclusão lógica. De fato, é uma maneira de chegar a uma conclusão a partir de coisas que a gente sabe, mas a dedução é um tipo de raciocínio extremamente criterioso. É definido pela lógica, né? Lógica essa disciplina que estuda justamente as afirmações e o encadeamento entre elas, se uma coisa justifica a outra, que estuda justamente as nossas ideias. Tem a lógica formal, que aí tem a ver até com linguagem de programação, uma coisa implica a outra, e tem a lógica informal, que verifica e estuda o nosso linguajar cotidiano e se as coisas que a gente está falando fazem sentido ou não fazem sentido. Quando você começa a estudar um pouquinho de lógica informal, você começa a ter alguma dificuldade nos seus grupos de WhatsApp e nas redes sociais, porque você começa a ver que muito do que se fala por aí não tem sentido. A gente tem até um livro que eu já comentei aqui com vocês, chamado Exercícios de Argumentação, que fala sobre os raciocínios falaciosos, mas hoje eu queria explicar um pouco essa coisa da diferença entre o raciocínio dedutivo e o indutivo. O raciocínio dedutivo é aquele no qual, se as premissas estiverem certas, a conclusão ela é certa. Se o que você afirmou para chegar a uma conclusão é verdadeiro, a conclusão é necessariamente verdadeira. O exemplo mais clássico que tem é o do silogismo, né, do Aristóteles, falando sobre Sócrates. Ele diz o seguinte: todo homem é mortal. Todo homem é mortal. É uma premissa que eu estou colocando aqui para vocês. Bom, Sócrates é homem. É uma segunda, né? O termo médio que eles falam, o termo do meio. Logo, eu chego à conclusão que Sócrates é mortal. Esse é um raciocínio dedutivo, porque a conclusão ela se segue logicamente das premissas e não tem como ser outra. Se as premissas estiverem certas, evidentemente a conclusão é certa. Então, se realmente todo homem for mortal e se Sócrates for um homem, não tem dúvida nenhuma, Sócrates é mortal. É um raciocínio que serve para a gente chegar a conclusões, extrair conclusões mais claras e até extrair leis assim que falem sobre o nosso mundo a partir de coisas que a gente sabe. O problema, claro, é que nem sempre as premissas são verdadeiras. O argumento pode ser bem construído, a conclusão pode ser lógica, mas as premissas podem não ser verdadeiras. Um outro exemplo clássico é assim: a lua é feita de queijo. O queijo é comestível, logo a lua é comestível. Esse é um argumento bem construído, um argumento sólido, válido, né? É um argumento válido do ponto de vista formal. Se a lua de fato for feita de queijo, como um queijo é combustível, a lua é comestível. O problema, neste caso, não está na construção do argumento, está na premissa que não é válida. Não sei se você já sabe, né? Mas a lua não é feita de queijo. Sim, os queijos são comestíveis, em geral. Mas, como a lua não é feita de queijo, então a lua não é comestível, a conclusão não se segue. Mas, lembra que eu falei, se as premissas são verdadeiras e estão certas, a conclusão, ela é certa. O raciocínio jurídico, o raciocínio judicial, ele é muito baseado em silogismo. Então, matar alguém tem a pena de tantos anos a tantos anos de cadeia. Fulano matou alguém, fulano vai ser submetido a tal pena. É um raciocínio dedutivo que inclui a pessoa, inclui, enfim, os fatores aí nas premissas que já são conhecidas.
é diferente do raciocínio indutivo. Aristóteles falava que era uma maneira de raciocinar a partir do geral para o particular, do universal para o singular. Então todo homem é mortal. Este Sócrates aqui é um homem, então eu sei que ele é mortal porque eu sei que todos são mortais. Essa definição do geral para o particular não é mais assim absoluta, a gente sabe que tem exceções, mas o fato é que isso até hoje não mudou. No raciocínio dedutivo, as premissas vão sendo construídas e uma justifica a outra de forma que as conclusões, uma se liga com a outra, de forma que a conclusão é necessária. Isso tem dois aspectos. Por um lado, é uma conclusão certa, uma conclusão garantida, é um raciocínio mais sólido do que o raciocínio indutivo. Por outro lado, não acrescenta conhecimento nenhum. Não aumenta o conhecimento. Né? Então, se todo homem é mortal e o Sócrates é homem, a gente já saberia que Sócrates é mortal. Foi só uma maneira de reorganizar e explicitar um conhecimento que já estava dado aí. O raciocínio e a conclusão, ela não aumenta o conhecimento. É diferente do raciocínio indutivo, que alguns dizem que é o contrário, né? É do particular chegar para o geral. E o exemplo clássico também dos livros é o exemplo dos cisnes, né? Então você vê um cisne é branco, outro cisne é branco, outro cisne é branco. Todos os cisnes que eu vi até hoje são brancos, então eu posso concluir que só existem cisnes brancos, que essa seria uma lei universal. O problema do raciocínio indutivo é que ele é falho, ele é um raciocínio probabilístico. É provável que todos os cisnes sejam brancos. Aí aparece o cisne negro lá da Austrália e derruba toda a nossa conclusão. Então a gente não pode generalizar de uma maneira segura e certa sobre as observações que a gente faz, que são particulares. É assim que a gente aumenta o conhecimento, né? O conhecimento, você observa determinadas coisas e você infere que existe uma regularidade, que existe uma probabilidade de aquilo, então, que você está imaginando ser verdade, como no caso aqui do canal. Todo vídeo que você viu aqui, você gostou, foi legal, você infere que o próximo também vai ser legal. Você não pode ter certeza absoluta, é provável, logicamente faz sentido, mas do ponto de vista lógico também é possível que não seja legal. Quando existe a possibilidade de que aquilo não seja verdadeiro, quando existe a possibilidade de aquela conclusão não se sustentar, então a gente não está falando de um raciocínio dedutivo, a gente está falando de um raciocínio indutivo. Deu para entender a diferença? Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente tenta esclarecer melhor. Mas agora eu queria falar de um jogo que me inspirou esse vídeo, que acabou de ser lançado, que é este jogo aqui, ó, Em Busca do Planeta X. É um jogo de exploração espacial, o tema é exploração espacial. A gente tem que encontrar esse planeta que está desaparecido, esse planeta que é desconhecido. É uma hipótese de que exista o planeta X. E tem uma hipótese mesmo, o manual conta um pouco, ilustra um pouco a história com esses elementos dos astrônomos que acham que pode existir um outro planeta, esse planeta X que está sendo investigado. Até aí é um raciocínio indutivo, né? Eles estão fazendo hipóteses e vão querer comprovar, não é uma dedução de que existe esse planeta neste momento, mas o jogo é feito a partir de um raciocínio dedutivo. Eu vou explicar como a lógica desse jogo funciona, mostrando aqui alguns elementos para vocês. Esse é o tabuleiro do jogo, olha que coisa interessante, né? Esse aqui é o nosso telescópio, que ele vai andando, né, para marcar nossa posição, e aqui é o céu. Veja que aqui temos o planeta Terra, o Sol, então do lado de lá está ofuscado, você não consegue ver. Neste momento da partida, este aqui é o pedaço do céu visível. Em cada segmento do céu vai ter apenas um corpo celeste. Pode estar vazio, mas pode ter... Tem dois espaços vazios no jogo, mas pode ter um cometa, um asteroide, uma nuvem gasosa e um planeta anão, além, claro, do planeta X, que é o que a gente está procurando. E a gente vai ter que deduzir no nosso biombo secreto aqui, no nosso mapinha, onde está o planeta X. A gente vai fazendo as nossas anotações ao longo do jogo para identificar em qual desses segmentos está o planeta X. E cada jogador fica com o seu mapinha do céu aqui, ó. Você fica com essa representação do céu, e aí você tem que colocar na posição que você está no tabuleiro, né, do lado que você está no tabuleiro, para que o seu mapa aqui bata e coincida com o tabuleiro. E você vai, ao longo do jogo, pegando pistas com o aplicativo. Nos seus turnos, você tem o seu
o seu telescópiozinho, que é o seu peão, é um telescópio que você vai avançando conforme as rodadas vão passando, e a cada fase você pode fazer pesquisas. Então você vai pegar uma regra lógica, do tipo, todo cometa está sempre oposto a um asteroide. É uma regra que você fez uma pesquisa e descobriu alguma coisa sobre cometas e asteroides. Ou você pode procurar. Eu vou procurar aqui no setor do 1 até o 5, eu vou procurar nuvens gasosas. E aí o aplicativo te informa, olha, do 1 até o 5 não existem nuvens gasosas, ou existe pelo menos uma nuvem gasosa, alguma coisa assim. Na verdade ele não diz pelo menos, ele diz quantas tem. No setor de 1 até o 5 existe uma nuvem gasosa, existem duas nuvens gasosas, ou não existem nuvens gasosas. Isso é a ação de procurar. Aí você pode fazer a ação de sondar. Aí você escolhe um setor, eu quero saber o que tem aqui no setor tal. No setor 12 eu quero saber o que tem aqui. Aí ele vai dizer, olha, aqui tem um cometa, ou aqui tem um asteroide, ou aqui tem uma nuvem gasosa, ou aqui tem um espaço vazio. Claro que se for o planeta X que estiver ali, ele vai dizer que é um espaço vazio, porque o planeta X não é visível, ele tem que ser deduzido. E você vai deduzindo justamente a partir aqui do seu mapinha. Então ele diz lá, você tem uma regra assim, todo cometa está sempre oposto a um asteroide. Aí se você já descobriu onde tem asteroide, você vai lá e corta os cometas que não estão opostos ao asteroide, por exemplo. Porque tem que ser oposto, você corta lá. Você já sabe, em toda partida, isso é uma regra do jogo, a nuvem gasosa sempre tem que estar do lado de um espaço vazio. Então se encontrou uma nuvem gasosa, você marca aqui a nuvenzinha, você faz um círculo, encontrei aqui a nuvem gasosa. Você sabe que aqui ou aqui vai estar vazio, né? Porque tem pelo menos um espaço vazio. Aí se você encontrou uma nuvem gasosa aqui e de repente descobriu que aqui tem um cometa, bom, aqui você já sabe que vai ter asteroide, né? Porque o cometa está sempre oposto ao asteroide. E além disso, se aqui tem a nuvem gasosa e aqui tem um cometa, aqui você sabe que vai ter um espaço vazio. E você vai fazendo esse tipo de análise, você vai cortando os elementos, porque, como eu falei, cada segmento do céu tem apenas um elemento, até que você consiga deduzir onde está o planeta X. Por que você vai deduzir? Porque se as premissas estiverem corretas, certamente a sua conclusão não tem como estar errada. Primeiro porque se você for encontrando tudo, né, o que você não encontrar, o que sobrar vai ser o planeta X. Isso é uma das maneiras de você localizar o planeta X. Mas isso pode demorar e alguém vai chegar à conclusão antes que você. Por exemplo, se tiver lá uma regra, o planeta X ele está adjacente a uma nuvem gasosa. Aí você encontrou as duas nuvens gasosas do jogo. Uma está adjacente a um asteroide e o outro lado tem que ser o espaço vazio. E a outra, você já encontrou o espaço vazio, você vai saber que do lado dela está o planeta X antes mesmo de encontrar todos os outros elementos. Isso tudo vai sendo mediado ali pelo aplicativo. Tem que baixar o aplicativo para jogar o jogo, porque você vai perguntando as pistas ali para só você receber e nem todo mundo receber. E aí você vai recebendo as pistas ali no seu aplicativo e coloca atrás do seu biombo, né? Aquele mapinha fica atrás aqui do seu biombo, porque as dicas são secretas, as pessoas não vão ficar sabendo. Agora tem uma coisa muito interessante nesse jogo, que ela simula aí o método científico, que é de tempos em tempos, e conforme o tempo vai passando, tem uns congressos ali. Então você tem que apresentar teorias, ou você tem que não, mas você pode apresentar teorias. Então você pega ali as teorias que a gente tem lá a teoria do planeta anão, do asteroide, tem a teoria do cometa, e você, sem que as pessoas saibam, coloca num segmento do tabuleiro a teoria fechada, assim, você coloca ela para baixo. Conforme o jogo for continuando, essa teoria vai avançando no tabuleiro, chega um momento que é um momento de avaliação por pares, exatamente como funciona no método científico, né? Os outros cientistas vão, né, avaliar e julgar aquela sua teoria. Ela é aberta lá no segmento que ela está, então eu coloquei que, vamos dizer, no segmento ali, no setor 5 tem um cometa. Ele fica ali e no aplicativo a gente vai colocar a avaliação por pares. Aí você põe que no setor 5 tem um cometa e o aplicativo diz se está certo ou se está errado. Se estiver certo, no final isso vai te dar ponto, e aí cada corpo celeste tem um ponto diferente, conforme a dificuldade para ser descoberto, mas mais do que isso, todo mundo ali vai saber que sim, de fato, no setor 5 tem um cometa, e você começa a usar o conhecimento gerado pelos outros para também deduzir um pouco melhor, fazer as suas próprias deduções e tentar encontrar o planeta X. Então, você pode não querer publicar teoria
para não ajudar os outros, mas essas teorias vão fazer ponto no final do jogo. Às vezes você pode não ser o primeiro a encontrar o planeta X e ainda assim ganhar o jogo porque publicou mais teorias. Então vale a pena aí publicar, porque é assim que o conhecimento avança e é isso que vai te trazer ponto também no final das contas. É um jogo rápido, não é um jogo demorado, assim, um jogo que no máximo 1 hora a partida, então você não vai ficar ali muito tempo jogando. É um jogo que não é complexo, não é aquele jogo cheio de regrinhas, e faz isso, e faz aquilo, não, é isso, é procurar, é sondar ou é pesquisar, não tem muito mais o que variar, e depois localizar o planeta X. A quarta ação possível é apontar onde está o planeta X, e o aplicativo vai guiando seus passos ali com muita clareza sobre as possibilidades que você tem que fazer, e o jogo ele é meio público nesse sentido. Você diz, olha, eu estou pesquisando a regra tal, você não vai dizer o resultado, mas você vai dizer o que está fazendo. Eu estou sondando o setor tal, aí você fala, putz, olha lá, o Daniel sondou o setor 12. Quando ele colocar uma teoria no planeta, no setor 12, eu posso confiar. Então, essa troca, ela acaba sendo também interessante, embora hoje não seja um jogo cooperativo, seja um jogo competitivo, é uma troca interessante que torna o jogo mais rico. Então, se você gosta de lógica, você gosta desse tipo de raciocínio, fica a dica aqui, ó, Em Busca do Planeta X, lançado pela MeepleBR no Brasil esse ano. Um jogo muito interessante, um jogo muito legal e que eu recomendo se você gosta dessa ideia, um pouquinho de dedução, de lógica. É um jogo bem divertido e é assim, um jogo de entrada, tá? Se a pessoa não está acostumada com jogos complexos, dá para começar por aí, porque ele, como eu disse, não tem um monte de regrinha, é super fácil de aprender, e aí é tabelinha, e aí é cortando e fazendo as suas deduções. Conhecia já esse jogo? Conhecia a diferença de dedução e indução? Coloca aqui pra mim, diz o que você achou nos comentários e deixa seu like se você gosta dessas indicações de jogos que a gente tem, porque você sabe, jogo aqui não falta e sempre tem uma dica legal de um aspecto da nossa mente e um aspecto lúdico presente nesses jogos.